Vamos lá, agora tentando novamente voltar à live aqui. Vamos ver se está tudo certo. Tá certo? Vamos tentar novamente fazer a live. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Quem estiver acompanhando, puder falar como está a live, se o som agora está ok. Tá? Se o som estiver ok, a gente já dá continuidade à live. O som está ok agora? Beleza, que bom. Só fechei aqui a porta do estúdio, tá certo? Então vamos dar continuidade. Então, boa tarde, muito obrigado por todo mundo que está acompanhando esse vídeo, se estão vendo ao vivo, e também para aqueles que estão vendo o vídeo agora com a live gravada de suas casas, do seu celular, de onde vocês estiverem, tá? Muito obrigado por todos que estão nos acompanhando. E hoje a gente vai falar de entomologia, tá? Vamos falar sobre o manejo de pragas na sua propriedade. E a população tenta dominar a agricultura há milênios. E um dos grandes problemas é o manejo de pragas, tá? E a gente acredita que a solução para tudo isso daí é saber a localização, o nível de infestação e saber identificar essas pragas. E é por isso que a gente segue uma direção diferente, tá? A equipe do Construindo Safras possui mais de 20 anos de experiência com contato com o produtor, com a pesquisa, com o meio acadêmico, em diversos estados do Brasil. E nós constatamos que praticamente 100% dos produtores realizam as pulverizações em área total. E além disso, de forma sequencial. E a gente acredita que essa também é a constatação de vocês. E outra coisa é que nas áreas que, por outro lado, realizam a amostragem de pragas, o que a gente percebe? Que mesmo as áreas que realizam a amostragem de pragas, elas não fazem esse levantamento na entre-safra. E a nossa equipe já identificou resultados positivos sobre essa prática. E o porquê esses resultados positivos ocorrem quando a gente faz monitoramento na entre-safra? Porque na entre-safra, os insetos saem da lavoura e migram para as redondezas próximos de mata, buscando umas áreas mais úmidas, próximas a mananciais hídricos, cursos d'água. Por quê? O inseto tenta se proteger da desidratação e por isso ele busca essas áreas, busca abrigo contra a radiação solar. E esses insetos, na entre-safra, eles, querendo ou não, se tornam mais velhos, muitos morrem, e eles possuem uma menor capacidade de postura. Então, se você faz o levantamento de pragas na entre-safra, você vai saber por onde vai se dar a reinfestação da sua área. E esses insetos, sendo mais velhos, muitos mortos, muitos morreram, a capacidade de postura é menor. Então, se você conhece a sua área, se você identifica esses insetos, se você faz levantamento de pragas na entre-safra, você vai lidar com uma população menor de pragas. Por isso, a sua eficiência no controle vai ser muito maior. E com o aumento do preço dos inseticidas, do combustível, principalmente da mão de obra, o monitoramento de pragas é a chave para uma agricultura sustentável e lucrativa. O nosso maior objetivo são os lucros da propriedade rural, tá certo? Aumentar ainda mais os lucros da propriedade rural. Porém, esse monitoramento muitas vezes é caro e só se viabiliza em determinadas áreas. E é por isso que nós criamos o Construindo Safras. É por isso que o Construindo Safras também atua na área de entomologia agrícola, tá certo? Então vamos conversar um pouco sobre a amostragem de insetos. Qual que é o método mais utilizado de amostragem de pragas no Brasil e no mundo inteiro? O método mais utilizado para amostragem de pragas é o olhômetro. Tá? Parece brincadeira, mas eu tenho certeza que vocês já visitaram uma propriedade rural e conversaram com o produtor e perguntou se ele havia feito a pulverização. Ele falou assim, não, eu fui na propriedade, não encontrei nenhum inseto, encontrei poucos insetos, então não realizei a pulverização não.
Tenho certeza que vocês já ouviram isso. Só que qual que é o detalhe? Tem um estudo que indica que para cada um inseto que você encontra na área, apenas no caminhamento, no olhômetro, existem, na verdade, 6 insetos na área, identificados através do pano de batida. Então, você tomar a decisão apenas no olhômetro pode sim levar você ao erro, tá certo? E é muita diferença, né? De 1 para 6, né? É muita coisa. E sem dúvida, a amostragem é essencial para altas produtividades. Mas vamos continuando, né? Que interessante esse dado, né? Perguntaram para diversos produtores do SESB, tá? Que é o comitê que analisa o campeonato de produtividade de soja aqui no Brasil. Então, são produtores de alto nível tecnológico que buscam sempre altas produtividades. E perguntaram para eles o que eles achavam ser determinantes para alcançar altas produtividades. E a resposta foi o quê? Capricho, hora certa, fazer bem feito, assistência técnica e paixão. Beleza, Fernando? Fernando entrou aqui na live. Se eu cometer algum erro, Fernando é o cara da entomologia aqui dentro do Construindo Safras, tá? Então ele não pôde participar ao vivo aqui da live junto hoje. Nas próximas, acredito que ele vai poder participar, mas qualquer coisa pode completar a informação aí, tá, Fernando? Faz esse favor pra gente. Tenho certeza que vai ser ótimo, tanto para quem está assistindo agora ao vivo, quanto para quem vai assistir essa live gravada. Então, continuando, os produtores falaram que o capricho é muito importante, realizar as operações na hora certa, realizar a operação bem feita, assistência técnica e paixão. E por que o capricho é essencial? Porque não adianta nada você ter o melhor maquinário se ele for manejado de maneira errada, de maneira desleixada. Você não vai alcançar um bom resultado. Por que fazer na hora certa é essencial? Porque eu te pergunto, é melhor um pulverizador autopropelido, que tem uma autonomia grande, que tem tecnologia que permite você fazer a pulverização em alta velocidade, ou um pulverizador de arrasto? O pulverizador autopropelido de alta tecnologia pode te gerar ótimos resultados, pode aumentar a rentabilidade do seu trabalho, rentabilidade, quando eu digo de tempo, tá? Horas máquina, você aumentar a eficiência de trabalho. Mas, se você fizer na hora errada, com ele, não vai adiantar nada. Então, entre um pulverizador autopropelido altamente tecnológico e um pulverizador de arrasto, se o altamente tecnológico for realizar a pulverização no momento errado e o de arrasto no momento certo, o de arrasto vai ter melhor resultado. Então, a tecnologia é uma ferramenta, mas capricho, fazer na hora certa, fazer bem feito é essencial. E o outro termo que eles utilizaram foi a paixão. E a paixão permite tudo isso daí, né? A paixão pelo que você faz, você gostar do que você está fazendo, isso faz total diferença. Porque aí você vai caprichar, você vai estudar para você fazer na hora certa, tá certo? E o outro detalhe que eles pontuaram é a assistência técnica. Por quê? Muitas vezes você pode fazer o levantamento, ter paixão pela produção rural, mas a assistência técnica vem para completar, né? Cada um tem uma visão, cada um tem uma experiência. Muitas vezes a universidade traz assuntos diferentes. Talvez a universidade aproxima um pouco os agrônomos de artigos que estão ainda saindo, que o produtor ainda não teve acesso. Então, essa ponte da assistência técnica é importante, sim, para altas produtividades, tá certo? Então, esses pontos são essenciais para altas produtividades. Mas, continuando, quando a gente fala de amostragem de pragas, os produtores, o engenheiro agrônomo já torce o nariz. Porque pensa que é um negócio lento, um negócio difícil, extremamente trabalhoso. O produtor que trabalha sozinho na propriedade dele já pensa assim, pô, eu trabalho sozinho aqui na propriedade, eu não vou conseguir fazer essa amostragem. E foi pensando nisso, aumentar a eficiência, porque a gente no Construindo Safras trabalha com eficiência e praticabilidade, tá? E eu vou apresentar os pontos do trabalho do Fernando Patro, nesse método de zoneamento de mapas de riscos, tá? Mapas
de favorabilidade de insetos. Tá? Então foi pensando nisso que o Fernando desenvolveu esse trabalho de mapas de favorabilidade de pragas, tá certo? E eu vou explicar para vocês um pouco de como tudo isso funciona, tá? E sem dúvida, após essa explicação, você, engenheiro agrônomo, você, produtor rural, já consegue melhorar, aumentar a eficiência na amostragem de pragas na sua propriedade ou nas propriedades que vocês assistem, tá certo? Então vamos lá. Os mapas de favorabilidade, a gente vai dar pontos de acordo com a característica da área. Então, o primeiro ponto que o Fernando destacou aqui para a gente foi o seguinte: proximidade de mananciais hídricos. Tá? Então a gente vai classificar entre alto e baixo. Se é próximo de mananciais hídricos, de cursos d'água, de represas, de açudes, é considerado alto risco. Tá? Então você vai pontuar com 10 pontos, e para onde não é próximo dessas áreas você pontua com 0. Tá? E por que a gente dá essa pontuação? Porque o inseto precisa de umidade para sobreviver. Então, quando a lavoura é colhida, esses insetos migram para essas áreas que têm disponibilidade de água e ficam ali até poderem retornar às lavouras. Por quê? Para se proteger, para não se desidratar, para ter permanência da espécie, para sobrevivência. Tá? E lógico, muitos realmente morrem mesmo assim, mas vários conseguem permanecerem vivos. Tá? Então, áreas próximos de cursos d'água, de corpos d'água, mananciais hídricos, açudes, levam pontuação 10. Tá? Primeiro ponto dos mapas de favorabilidade de pragas. Outro ponto é a proximidade de matas. E aqui, de forma muito parecida com a relação com os mapas, com as áreas próximo de corpos d'água, de cursos d'água, é a proximidade de matas. A gente vai classificar entre médio e baixo, alto e baixo. Então, quando tem proximidade de matas, leva a pontuação 10, quando não, leva a pontuação 0. Por quê? Porque o inseto também vai para a mata para procurar abrigo, para procurar alimento. Porque muitas vezes, vou dar um exemplo, né? A pessoa fala que não come feijão. Ah, se tem outras coisas, ela realmente não come. Se tem pizza, ela não come. Ela vai comer pizza em vez de comer feijão. Se tem arroz, ela come só arroz, não come feijão. Mas se só tiver feijão e ela tiver realmente fome, ela não vai comer feijão? Sim. Então o inseto vai agir de forma semelhante, tá? Então ele prefere comer o milho, se alimentar da lavoura, da soja, mas quando ele migra para as matas, ele vai se alimentar do que ele tiver disponível, tá certo? Então por isso a proximidade de matas também leva uma pontuação de 10 e quando não é próximo, nota 0, tá? E plantas hospedeiras, plantas daninhas, por que isso influencia as pragas? A favorabilidade de pragas. É esse exemplo também das matas, tá? Ele busca abrigo nessas plantas hospedeiras, buscam alimento, buscam abrigo contra a radiação solar, contra a desidratação e alimento. Então o Fernando trouxe, ele nos mostrou também que áreas que possuem, áreas de pousio, olha que legal esse dado que o Fernando nos informou. Que áreas de pousio apresentam 73% mais percevejos do que áreas dessecadas. Então o que isso quer dizer? Que a desseca também é extremamente importante. Olha que legal que é o mundo agro, né? A desseca mal feita influencia não só pela reinfestação de plantas daninhas, mas também pela reinfestação de pragas. Então no agro está tudo casado, está tudo entrelaçado. Então uma desseca bem feita não vai te tirar produtividade apenas pelas plantas daninhas, mas também pelas pragas, porque fornece abrigo e alimento para essas pragas. Vai aumentar a disponibilidade, vai aumentar a sobrevivência dessas pragas. Então a classificação é o seguinte: quando temos mais do que 8% da área com plantas hospedeiras,
nós temos uma classificação alta, tá? Uma pontuação de 10. De 2 a 7%, uma classificação média com pontuação de 5. E menos que 1%, uma classificação baixa com pontuação 0. Tá certo? E agora, continuando, perdas na colheita. Por que as perdas na colheita vão influenciar na favorabilidade de pragas? Quanto maior a perda, maior vai ser a ocorrência de insetos. Por quê? Porque você deixou mais alimento disponível para essas pragas. Tá? Quanto mais amigável for o ambiente para o inseto, maior vai ser a infestação deles naquela área. Tá? Então, na safra tem mais inseto na lavoura do que na mata. Por quê? Porque na lavoura tem mais alimento, tem mais abrigo. Mas na entre safra, onde estava o plantio, ali onde estava a sua lavoura, agora ali deixou de ser um local amigável para os insetos. Então ele migra para zonas de mata, para próximo de mananciais hídricos, para as plantas hospedeiras, para as plantas daninhas, né? Então, tudo isso vai influenciar. E no caso das perdas na colheita, você deixou o ambiente mais amigável. De que forma? Você deixou mais alimento para ele. Então, nas curvas, nos talhões, nas propriedades que tiverem maior perdas na colheita, você vai ter maior infestação de insetos. E que loucura, né? A safra inteira está interligada. Se você não caprichar na colheita, você não perde produtividade apenas pelo grão que você derrubou. Você perde produtividade já na próxima safra, às vezes é outra cultura. E você perde produtividade por deixar mais alimento disponível para os insetos. Tá certo? Então o agro é realmente incrível. Tudo está interligado, né? Então, a classificação é a seguinte em relação a perdas. Se você perde até uma saca por hectare, a classificação é baixa e a pontuação é 0. Se você perde de 1,1 a 2 sacas por hectare, a sua classificação é média com pontuação 5. E se você perde mais de 2,1 sacas por hectare, a sua classificação é alta e a pontuação é de 10. Tá certo? E o que você pode fazer também para fazer os mapas de favorabilidade de pragas? Você pode fazer um monitoramento por iscas. E pensando na ocorrência de dicélopes, né? O percevejo da barriga verde, na fase de desenvolvimento inicial do milho safrinha. Que é outra coisa que você pode fazer no final do ciclo da soja de verão, é confeccionar essas iscas, né? E é fácil, tá? Não tem nada de muito... porque a gente pensa, iscas, monitoramento é um negócio chato. Não, o negócio tem que ser rápido, o negócio tem que ser eficiente, o negócio tem que ser praticável. E esse é mais um método muito fácil de ser aplicado e eficiente. Tá? Você vai pegar aproximadamente 300 gramas de soja, que dá o quê? Mais ou menos uma garrafinha de 500 ml de água, tá certo? Não muito mais do que isso. E você vai umedecer essa soja por 10 a 15 minutos. Depois que você umedeceu, você vai escorrer toda essa água da soja e você vai adicionar uma colher de chá de sal. Tá? Isso depois que tirou a água, tá? Não é para pôr o sal na água. Então, depois que tirou a água, escorreu, deixou a soja umedecendo, tirou a água, você vai escorrer essa água, colocar uma colher de chá de sal e vai fazer essa mistura. E você tem que fazer aproximadamente, o recomendado são 10 armadilhas por unidade de manejo. Então tá, vamos supor, se tem propriedade, você divide ela pelo menos em cabeceira, meio e fundo. Então você dividiu sua propriedade aí em 3, assim, rapidamente. Na verdade, a gente já teve uma live aqui, uma aula sobre divisão da área e unidades de manejo. Tá? Se você não encontrou, me manda uma mensagem que eu envio o vídeo certinho para vocês, tá bom? Então, mas vamos supor que a sua área está dividida em 3 aí, unidades de manejo. Então você vai distribuir 10 armadilhas dessa por unidade de manejo, por cada talhão seu. E aí como que vai se dar a classificação? Se você encontrar menos do que 2 iscas com percevejos, a sua nota para aquela área é 0. Se você encontrar de 3 a 5 iscas com percevejos, a nota é 5. E se você encontrar mais do que 5 iscas com percevejos, a nota é 10. Tá? Então essa é mais uma classificação
mais uma pontuação que você vai dar para gerar os mapas de favorabilidade. E aí o Fernando fez um resumo de classificação do índice aqui. Você fez toda a soma, todas as contas e como que se dá a classificação. Baixo é quando você tem uma pontuação de 0 a 10. Então você vai fazer o direcionamento dos levantamentos de maneira convencional. Se você tem pontuação de 11 a 20, você vai fazer o levantamento convencional e prospecção. E se você tem o levantamento, a classificação de 21 a 40, você vai fazer direcionamento dos levantamentos como convencional e também prospecção, tá certo? Então, nos índices intermediários e altos, você deve realizar até 2 amostras por semana, tá? Com o uso do levantamento expedito, que é a prospecção, que é esse levantamento mais rápido, mais dinâmico, tá? E isso vai te direcionar para a tomada de decisão, para o controle. Continuando, agora eu vou tirar o celular aqui do suporte, que eu tenho que mostrar um mapa para vocês, tá? Nesse mapa aqui, olha aqui, pessoal. Estão conseguindo enxergar? Vermelho, verde, amarelo, olha que legal, né, essa imagem. E o que eu posso falar para vocês dessa imagem? Essa imagem aqui é de um trabalho que o Fernando Pátaro desenvolveu. Voltou. Então, conseguiram enxergar o mapa? Tá? Esse mapa foi um trabalho que o Fernando Pátaro desenvolveu, colocando em prática todo esse conhecimento que a gente conversou aqui. Tá? Proximidade de matas, proximidade de mananciais hídricos, tá? Quantidade de plantas daninhas, perdas na colheita. Então foi assim que o Fernando desenvolveu esse mapa. Esse mapa, cada um desses talhões, o Fernando e a equipe dele realizou a avaliação prévia e deu as notas, né, como eu falei, de acordo com a proximidade de matas, de mananciais hídricos, utilização de iscas, e foi assim que ele definiu os parâmetros. Em vermelho, as áreas de alto risco, em amarelo, as áreas de médio risco, e em verde, as áreas de baixo risco. E o que a gente consegue identificar nisso daqui, tá? Vou pegar o celular aqui novamente para mostrar para vocês. Nesse mapa aqui, olha aqui. Então a gente tem em vermelho as áreas de alto risco, em amarelo as áreas de médio risco, e em verde as áreas de baixo risco. E por que isso é interessante? E eu falo que, na verdade, existe softwares para gerar esses mapas para vocês. Mas qual que é o problema? Quem criou esses softwares foram várias empresas que comercializam os inseticidas, tá? Não é uma crítica, é uma constatação, é um fato. O software, ele tende a generalizar os dados. Então, quando você faz levantamento, você, seus funcionários, ou você sozinho, você com seu filho, você com a ajuda do agrônomo, faz esse mapa, olha o que você consegue identificar. Você consegue identificar áreas em amarelo e em verde. Olha aqui essa área em verde aqui, olha aqui. Uma pequena área em verde aqui, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Uma pequena área em verde no meio de uma montanha de áreas em vermelho. E esse tipo de levantamento tão específico, o software não consegue gerar. O software vai generalizar, porque ele trabalha com médias. Agora você não. Você classificou a sua área como um todo, do começo ao fim. E isso daqui vai ter melhores resultados. Você vai encontrar melhores resultados. Você vai conseguir fazer pulverizações mais certeiras na hora certa, da maneira correta, na dose correta, com os produtos certos, tá certo? E de maneira eficiente, tá? E como eu disse, parece que tem muita área em vermelho, né? Mas de perto eu tentei mostrar para vocês, acredito que foi possível ver, a gente consegue ver áreas verdes no meio desse mar vermelho. A gente consegue identificar áreas amarelas dentro de grandes regiões em vermelho, tá? Então é um levantamento mais eficiente do que a utilização de softwares. Por isso eu falo,
façam esse tipo de mapas de favorabilidade. Não tem nada de difícil, tá certo? E é muito eficiente. E por que a gente, do Construindo Safras, por que a gente quer que vocês façam isso? Tá? Vou perguntar para vocês. Vocês sabem quanto foi economizado nesse trabalho do Fernando Patro? Esse trabalho do Fernando Patro foi responsável por economizar 8.300.000 reais. Tá? É um valor extremamente expressivo. Então fazer os mapas de favorabilidade pode colocar muito dinheiro no bolso do produtor, no seu bolso produtor rural e também no bolso do produtor rural que você, engenheiro agrônomo, técnico agrícola, presta assistência técnica. É um serviço que você pode oferecer, tá certo? Porque ele gera resultados. Aí alguém pode falar assim, mas esse trabalho então foi feito numa área muito grande. Realmente, foi feito numa área de 70 mil hectares. O Fernando e a equipe dele desenvolveu esse trabalho numa área de 70 mil hectares. Mas fazendo umas contas de maneira rápida aqui, divide 8.300.000 reais por 70 mil. Dá mais ou menos 120 reais por hectare. Então, se a gente está falando de um produtor menor, o produtor tem 10 hectares. Beleza, R$1.200 no bolso dele. R$1.200 não é dinheiro? Tenho certeza que ele vai falar que é dinheiro. Vamos supor um produtor maiorzinho aí, produtor aí de 20 hectares, R$2.400 em média no bolso dele. É dinheiro, cara. Isso é muito dinheiro. E conforme isso vai aumentando a área, maior é o resultado que você gera. Mais dinheiro vai ficar no bolso do produtor. Tá? E como eu falei, esse trabalho foi desenvolvido pelo Fernando Patro, junto com a equipe dele, e o resultado foi ótimo, né? E agora, o Fernando tem trazido essa ferramenta e muitas outras para o programa Construindo Safras Soja 1.0. Tá? Eu quero salientar que o programa está com as inscrições abertas e você pode encontrar o link na descrição do Instagram, na bio do Instagram. Tá? E caso alguém não consiga acessar, é só me mandar uma mensagem que a gente resolve, tá certo? Então, como gerar mapas de favorabilidade de pragas, como colocar isso a campo, colocar isso à prova, tudo isso passo a passo vocês vão encontrar no programa Construindo Safras Soja 1.0. Comigo, Fernando Patro, fazendo esse levantamento de pragas, na unha, fazendo isso no campo. Lá não tem moleza não, tá certo? A gente passa toda a teoria no quadro e depois a gente coloca tudo isso à prova no campo e traz os resultados para vocês, tá certo? Então, qualquer dúvida, a gente fica à disposição de vocês para a gente resolver e crescer juntos. E lembrando que na sexta-feira, às 10 da manhã, nós teremos a continuação das nossas lives onde eu faço análise das commodities agrícolas. Soja, milho, açúcar, etanol, carne bovina, suco de laranja e café. Então, nos acompanhe na sexta-feira também na análise técnica ao vivo que eu vou entregar para vocês. E essa live vai ficar gravada, então compartilhe com os amigos, para os colegas engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas, técnicos agrícolas, produtores rurais, enfim, todo mundo que é do meio agro tem muito a ganhar através dessa live. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por quem nos acompanhou até aqui, muito obrigado por quem compartilhar essa live, e você também que está assistindo essa live gravada, vai ficar disponível no Instagram e no YouTube também, tá certo? Se alguém tiver alguma pergunta, eu fico à disposição, é só me mandar uma mensagem, pode ser no e-mail, no Instagram, pode ser até mesmo no YouTube, onde for mais fácil. Então, salientando, as inscrições para o programa Construindo Safras Soja 1.0 estão abertas. Qualquer dúvida, fala com a gente. Pessoal, um forte abraço e fiquem com Deus. Até mais!